Olá, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Espero que sim. Ontem o Senado Federal aceitou a nossa sugestão legislativa, tá bom? Vou colocar o link aqui no primeiro comentário e na descrição do vídeo para a gente alterar a Lei 12.844, que não pune, que não penaliza quem compra ouro ilegal. Expliquei isso no vídeo passado. Vai lá e vote na nossa sugestão legislativa. Se a gente tiver 20 mil votos positivos lá a favor, vai tornar um projeto de lei e que pode mudar essa lei que eu explico aqui, nesse vídeo daqui, o que acontece em relação ao ouro no Brasil. E que o poder público, o que ele está fazendo hoje ali na terra Yanomami é muito importante, mas é enxugar gelo. Tem que ir na causa e não somente tratar os efeitos. E a mudança dessa lei é muito importante. Então vá lá e vote na nossa sugestão legislativa para mudar a lei e responsabilizar quem compra ouro ilegal também. Quem compra ouro ilegal também tem culpa. É a nossa sugestão legislativa. Pois bem, meu querido, minha querida, Bolsonaro responde e é investigado por pelo menos 27 crimes. 27 procedimentos investigativos, 27 situações em que ele terá que responder pelos seus atos. 2 deles estavam parados, estavam suspensos porque Bolsonaro ganhou as eleições em 2018 e se tornou presidente e não poderia então ser investigado por atos estranhos ao seu cargo, é o que diz a Constituição. Esses processos voltarão, já que ele não tem mais foro privilegiado e não é mais presidente. Apologia ao estupro e também por injúria. Então, 2 desses atos possivelmente criminosos refere-se a antes dele ser presidente da República e que vai voltar. 7 desses atos de investigação estavam no Supremo Tribunal Federal, que investigava Bolsonaro por golpe, por incentivar a tentativa de golpe, por se levantar contra a democracia. Não pelo dia 8 de janeiro, não, onde houve a invasão dos 3 poderes. Atos anteriores praticados durante o seu mandato de presidente da República. O 7 de setembro que o diga, não é? Então tem 7 investigações em relação a isso. E Carmen Lúcia pegou essas investigações e enviou para a Justiça Federal do DF, pois agora ele não tem mais foro privilegiado e quem deve investigá-lo e processá-lo e condená-lo é a Justiça Comum Federal. Então, Carmen Lúcia já mandou esses 7 processos de investigação para a Justiça Federal Comum do DF e não para por aí. Tem ainda mais 5 inquéritos policiais em relação às milícias digitais, cujo relator é Alexandre de Moraes. Muito possivelmente, Alexandre de Moraes também vai declinar da sua competência e enviar isso para a Justiça Federal, para um juiz singular federal, para o processamento de todo o julgamento, enfim, a partir das provas auferidas. Aí você me pergunta, então Alexandre de Moraes não vai julgar nada em relação a Bolsonaro? Vai, mas somente em relação à justiça eleitoral, somente em relação ao TSE, porque tudo que tiver em relação ao Supremo Tribunal Federal, como Bolsonaro perdeu o foro privilegiado, vai descer para o juiz singular federal, o juiz competente. Agora, em relação a crimes eleitorais, quem vai julgar é o Tribunal Superior Eleitoral, que o presidente é Alexandre de Moraes. E no TSE tem 16 pedidos de investigações por supostos crimes eleitorais praticados por Bolsonaro. 7 já foram aceitos pelo corregedor eleitoral Benedito Gonçalves, para que realmente Bolsonaro seja investigado, processado, responsabilizado e, como eu já expliquei para vocês, muito possivelmente o primeiro ato em relação a Bolsonaro será a sua inelegibilidade, torná-lo inelegível e afastá-lo da política e de qualquer cargo político por pelo menos 8 anos. Então, dos 16, no TSE já foram aceitos 7.
Tem também uma investigação no Supremo que deve ir para a justiça competente em relação a racismo. Bolsonaro comparou um homem gordo, negro, a uma arroba de boi. Né? Disse que ele pesava quantas arrobas de boi. Então, entendeu que isso pode ser crime de racismo, porque o homem ali era negro. Então, isso também é um processo de investigação que deve descer para a justiça comum. E não para por aí. Bolsonaro, junto com seu ministro da Justiça, Anderson Torres, participaram de uma motociata em Orlando, nos Estados Unidos. E quem estava presente? Alan dos Santos, que é considerado foragido da justiça brasileira. E simplesmente o ministro da Justiça e Bolsonaro não fizeram nada. Tinha que ter acionado as autoridades competentes para a prisão e extradição, deportação de Alan dos Santos. E simplesmente Bolsonaro e o ministro da Justiça não fizeram nada. Então os dois também respondem por prevaricação, por crime de responsabilidade e por prevaricação. Então tem esse processo também, que também deve descer para o juiz singular para a Justiça Federal. E daqui a pouco eu vou te explicar a diferença de um processo no Supremo para a Justiça comum, competente, pertinente. E tem mais. Tem um processo também que ele foi para a Justiça Federal Comum Singular. Foi para lá. Que refere-se à corrupção no MEC. Foi para lá porque até então se entendia que Bolsonaro não estava envolvido. Só que a Justiça Federal Comum, a partir da captação de áudios autorizado pelo juiz, entendeu que Bolsonaro também estava envolvido. Aí a Justiça Federal pegou e enviou esse processo para o STF. Por quê, Andréia? Porque Bolsonaro ainda era presidente. Então o juiz não podia fazer, o juiz singular. Aí está no STF. O que o STF vai ter que fazer agora? Retornar e voltar esse processo para a Justiça Federal Comum, a singular ali, tirando do Supremo. Por quê? Porque Bolsonaro não é mais presidente, ele não foi reeleito. Então, quem é competente de fato de verdade é o primeiro lá, que detectou por meio de captação de áudios autorizado pela Justiça que Bolsonaro também tem envolvimento nos atos de corrupção ali do Ministério da Educação. Então esse é outro processo de Bolsonaro que ele vai ter que responder por corrupção ali no MEC. Além desse, tem um outro processo de investigação do ato atentatório agora do dia 8 de janeiro, que é outro processo de investigação, em que Bolsonaro também foi colocado ali como objeto de investigação, juntamente com seu ministro da Justiça, Anderson Torres, a partir do momento que foi encontrado ali a minuta do golpe que formalizaria o golpe. Então, Bolsonaro está sendo investigado por participação, por talvez ser um dos mandantes, um dos cabeças e um dos autores intelectuais do golpe de 8 de janeiro. E não só isso. Com a situação deflagrada ali na terra Yanomami, na terra dos indígenas, do garimpo ilegal, etc. e tal, Bolsonaro também já está sendo investigado por genocídio e também por prevaricação e outros crimes que serão deflagrados, notadamente a partir de um processo de investigação acurado. Como eu falei para vocês, não se justifica o que aconteceu ali. A tragédia humanitária e a tragédia ambiental ali, pode ter certeza que tem altas autoridades envolvidas em que possivelmente tem uma rachadinha de ouro ali envolvendo vários personagens e autoridades públicas com altos cargos, quiçá Bolsonaro, pelo que tudo indica. Então, além de todos esses outros processos de investigação de crimes possivelmente praticados por Bolsonaro, ainda tem a questão do Yanomami e do garimpo ilegal. E dentro desse ambiente, eu reitero, vote na sugestão legislativa para mudar a lei, para que quem comprar ouro ilegal também seja responsabilizado, porque existe a presunção da boa-fé de quem compra ouro, e isso tem que ser alterado. Isso, inclusive, é uma demanda de grande reclamação por parte do Ministério Público Federal e por parte da Polícia Federal, como eu expliquei no vídeo de ontem, em que dificulta muito o acesso a provas e o acesso ao alcance das responsabilizações e condenações de quem, não só dos garimpeiros, mas principalmente de quem compra
Quem ganha de fato e de verdade com esse processo de ilícito, de tragédia humana e tragédia ambiental a partir do garimpo ilegal, não é nem o garimpeiro, são as empresas que estão por detrás e que compram esse ouro de origem ilegal. Expliquei isso no vídeo anterior, então assine a sugestão legislativa. Então, meu querido, dentro desse ambiente, a situação de Bolsonaro é gravíssima. São muitos os fatos, são muitas as investigações, muitos os processos e muitas as responsabilizações que estão e cairão sobre os ombros de Bolsonaro. E agora que não tem mais o loteamento de pessoas em locais estratégicos, como, por exemplo, a Polícia Federal, que foi sequestrada como entidade de governo e não de Estado para proteger e blindar Bolsonaro, e agora isso mudou, seja na Polícia Federal, seja na PRF, quiçá terá que mudar ali com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, porque senão é outro que vai ter que responder pelos seus atos de passador de pano. Agora a situação é outra. E quando um processo sai da Alta Corte, do Supremo Tribunal Federal, e vai para a Justiça Comum Federal, vai ser um promotor de Justiça Federal, um procurador da República, possivelmente totalmente isento, diferente, pelo que tudo indica, de Augusto Aras, que é o grande passador de pano, vai para um juiz de primeira instância federal que tenha uma plenitude de ação muito mais rápida do que o Supremo Tribunal Federal. Então, a situação de Bolsonaro ainda esse ano deve ser deflagrada algumas situações graves em relação à sua conduta a partir da investigação e de um processo em que chegará na sua culpabilidade, em que o lugar de Bolsonaro já é certo e determinado. Será a cadeia e a prisão pelos seus atos criminosos que possivelmente tenha praticado aqui no Brasil. E talvez a situação se volta, não volta, vem, não vem. Eu acho que ele não vai vir por agora, não. Eu acho que ele vai segurar mais lá, o quanto ele puder. O visto dele já venceu, pediu a renovação e um novo visto e até agora não tem respostas, não é? Lula, inclusive, esteve ontem com Biden, foi esplendorosa as reuniões, a fala sobre meio ambiente, defesa do meio ambiente, direitos humanos e especialmente da democracia. Inclusive, Lula se reuniu, além de Biden, teve várias reuniões, se reuniu com vários congressistas ali, democratas dos Estados Unidos, reforçando o apoio e toda a situação ali de segurança de fato e de verdade da democracia. Além disso, Biden sinalizou que vai enviar 50 milhões de dólares, um pouco mais de 270 milhões de reais para o Fundo da Amazônia, exatamente para ajudar ali em toda essa questão ambiental. Então isso é muito importante e o Brasil está retornando à paz e à civilidade e que o bolsonarismo fique para trás, com todo o seu ódio, preconceito, ignorância, intolerância e vergonha. Deixe seu comentário. Já foi lá e votou na sugestão legislativa? Vai lá que é importante. Você que está no chat comigo, meu querido, muito obrigado pela sua presença, viu? Beijo no coração da minha querida, um abraço apertado no meu querido, sempre juntos aqui, sempre que possível, no período do almoço. Ah, eu não pedi ainda. Curte a live. Dá uma paradinha, curte a live e compartilhe a live para que outras pessoas tenham acesso a essas informações. E se você não viu o vídeo de ontem, dá uma olhadinha no vídeo de ontem. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário e na descrição do vídeo. É muito importante as informações que eu passei no vídeo de ontem. Talvez seja um dos mais importantes que eu já fiz aqui. Vai lá, veja, curta, comenta e compartilha, que é muito importante, viu? Meu querido, obrigado pela sua presença, minha querida, gratidão sempre. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.